Já repararam como Deus gosta de festa? Se você olhar principalmente ali no Antigo Testamento, você vai perceber quantas festas Deus instituiu. E a gente fica contente com um feriado que emenda 4 dias aí. Eles estavam aqui, nesse contexto de João 8, celebrando 7 dias de festa. A festa dos tabernáculos. Então imagine você montando a sua cabaninha com palha, com folhagem, para passar 7 dias morando numa cabana. Por que eles faziam isso? Porque eles estavam se relembrando de como Deus os havia sustentado no deserto. Eles moraram em tendas. Nessa festa havia algumas cerimônias que foram criadas para recordar de determinados elementos. Uma delas era a cerimônia das águas, para lembrar como Deus havia fornecido água durante 40 anos no deserto para eles. E Jesus, no capítulo 7, ele levanta no meio da festa, provavelmente numa dessas cerimônias, e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas havia outra cerimônia, que era a cerimônia das luzes. 4 grandes lâmpadas que ficavam no pátio das mulheres no templo em Jerusalém eram acesas. Homens carregavam as suas tochas. A orquestra dos levitas começava a tocar e eles cantavam louvores ao Senhor. Então você imagina Jerusalém à noite brilhando por conta daquela forte luz que estava vindo do templo. E foi nesse contexto que Jesus declarou ao povo: eu sou a luz do mundo. No Evangelho de João nós temos pelo menos 6 outras declarações parecidas com essa. No capítulo 6, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Mais adiante, no capítulo 10, ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. No capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, eu sou a videira. Eu sou. E nós queremos, nestes domingos de advento, como nós chamamos, em que nós ansiamos pelo Natal, pela comemoração do nascimento do Salvador, nós queremos estudar algumas dessas declarações de Jesus. São declarações profundas, são declarações poderosas. E João, ele não nos deixa no escuro em relação ao propósito dessas declarações. Na realidade, os sinais de Jesus e tudo que ele fez e disse, que João relatou no seu Evangelho, ele diz no capítulo 20, no versículo 31, que essas coisas foram escritas para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo você tenha vida no seu nome. Nós vemos na Bíblia que Deus, ele é revelado. Deus é revelado em tudo que ele faz, como ele atua, as obras dele. E nós temos vários atributos descritos de Deus: o amor dele, a misericórdia, a justiça, a santidade, a onipresença, a onisciência. Existem atributos demais, porque Deus, ele é infinito, ele é insondável. E Deus, ele também tem vários nomes, vários títulos que são atribuídos a ele. E um bastante peculiar nós encontramos, você deve recordar, quando Moisés estava no deserto e ele foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel para fora do Egito, para longe da escravidão. E Moisés, ele começou a dar várias desculpas. Uma das desculpas que Moisés deu foi: Senhor, mas eu vou chegar lá, eles vão me perguntar, mas quem te enviou? Como é o nome dele? Vocês lembram da resposta que Deus deu? Eu sou o que sou. Você diga: eu sou, me enviou até vocês. Então nós vemos claramente aqui que os judeus, eles sabiam muito bem o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse: eu sou. Mas essa passagem, a construção da expressão que Jesus usa,
ela reflete melhor ainda o que consta em Isaías capítulo 43. Lá em Isaías 43, por 6 vezes Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o mesmo, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou o Senhor, o vosso Santo, Criador de Israel. Isso significa que Jesus, sendo Deus, Ele não passou a ser, Ele é autoexistente, Ele é eterno, Ele é autossuficiente. Por isso que Deus diz que se Ele tivesse fome, que Ele não tem, Ele não nos diria, porque meu é todo animal que está no campo. Deus é o eu sou, e Jesus se identificou dessa forma. Jesus, Ele não foi causado por nada, Ele causou todas as coisas. E é isso que João ele começa dizendo, na verdade, no primeiro versículo do seu Evangelho. Ele diz: no princípio era o Verbo, a palavra, que é Cristo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, Ele diz: eu sou a luz do mundo. O Johannes já contou, da experiência dele na infância. Hoje em dia a gente tem os celulares que ajudam bastante, mas você já se imaginou uma vez completamente na escuridão? Completamente, sem nenhuma luz? Seria terrível, né? Aqui... Faltou. E aqui na Nova demorou a voltar. Só que ainda assim você consegue encontrar alguma fontezinha de luz, se ainda tem bateria no celular. Porém, eu quero que você se imagine no lugar de um egípcio quando veio a nona praga. Você lembra da nona praga? Trevas. O povo de Israel tinha luz, os egípcios não. A Bíblia diz que um não via ao outro, e que foi tão terrível que eles não saíram do seu lugar por 3 dias. Eram trevas espessas, eram trevas palpáveis. O que você faz se não há luz? A vida se torna impossível, a vida se torna inviável, porque nós não fomos criados para viver na escuridão. Até lá no princípio da criação, se você for lembrar, em Gênesis capítulo 1, quando a terra ainda era sem forma e vazia, o que Deus disse? O que Deus criou no primeiro dia? Ele disse: haja luz, e houve luz. Foi uma das primeiras coisas que Deus criou, foi a luz. E mesmo quando Deus fez separação entre o dia, a luz, e as trevas, que foram chamadas noite, Ele ainda assim não deixou a noite totalmente em trevas, porque no 4º dia Ele criou luminares para governar a noite, a lua e as estrelas. Então, mesmo que você não tenha nenhuma luz, se você já fez a experiência de desligar tudo, ou então aproveitar o blackout e deitar no seu quintal com tudo escuro e olhar para cima, você vai ver quanta luz ainda existe, mesmo à noite, porque nós não fomos criados para viver em trevas. Certa vez, um missionário chegou numa aldeia distante, no meio da floresta, e ele anunciou ali o Evangelho, muitas pessoas se converteram, e um rapaz chegou para conversar com ele. Ele disse: por que vocês não vieram antes? Ele: mas como assim? Por que vocês não vieram antes? E aí ele contou a história do pai dele. O pai dele já estava debilitado de idade, e de repente, já quase no leito de morte, ele começa a gritar: eu quero luz, eu preciso de luz, me tragam luz. E eles começaram então a acender uma fogueira, e ele gritava cada vez mais por luz: eu quero luz, eu preciso de luz. E eles
colocaram mais lenha e aquela fogueira já dava para ser vista a longa distância. Mas ele continuava gritando por luz. E aquele homem, por mais luz que ele tinha ao lado dele, ele morreu em trevas. Porque não era essa luz que ele estava pedindo. Era uma outra luz. A Bíblia diz que nós somos caídos por natureza, que nós estamos em trevas. Quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, automaticamente, sem Jesus, o mundo está em trevas. Você já percebeu que esse é o seu estado natural? Você já reconheceu isso alguma vez? O nosso estado natural é de pessoas que estão em trevas, pessoas que estão no pecado, pessoas que desagradam e afrontam a Deus com pensamentos, com palavras, com ações. Viver nas trevas é viver perdido. Viver nas trevas é viver sem propósito, sem esperança. Em Provérbios 4, a Bíblia diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão. Não sabem em que tropeçam. Quer dizer que você vive uma vida vazia, você vive uma vida triste, e no final das contas você nem entende por quê. Porque você não sabe nem em que você está tropeçando. E em João 3, Jesus disse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque aquele que faz o mal, ele odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Será que esse é o seu caso? Será que você tem resistido de vir à luz porque você quer continuar em trevas, lá no escurinho, para que as suas obras não sejam manifestas? É um cenário muito triste esse de viver em trevas. É um cenário de desesperança total. Mas Jesus, ele dá a saída. A luz do mundo dá uma garantia, ali no versículo 12: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz da vida é uma expressão muito interessante, porque luz e vida andam de mãos dadas. Na Bíblia, muitas vezes você vê esses termos juntos, ou um significando o outro, porque o Deus de luz, ele traz vida, o Deus que é vida nos traz luz. A promessa de Jesus aqui é que você jamais andará na escuridão, você se afastará da miséria e do pecado, você não precisará mais ficar disfarçando o buraco que existe na sua alma, que nada neste mundo pode preencher. Você não vai precisar mais viver afundado na tristeza, na dúvida, porque você não consegue enxergar nada além dessa vida. Você não vai precisar mais viver cansado de viver apenas para si mesmo. Você vai encontrar vida eterna, esperança, salvação, segurança, clareza. Você vai começar a enxergar as coisas como elas realmente são. Você vai ter pureza na sua vida. Aquelas densas trevas em que você vive, elas se tornarão como o sol do meio-dia. Você vai poder comemorar como nós cantamos naquela música: eu estava cego e agora eu vejo. Mas existe uma condição para você andar na luz, para você experimentar essa verdadeira esperança, a vida eterna em Cristo. Jesus diz: você precisa me seguir. Jesus, ele não é uma luz para você simplesmente admirar. Jesus não é uma luz para você falar: legal, olha só que legal essa luz. Ele é uma luz para ser seguida. E isso era muito claro para os judeus, porque os antepassados dele, e era a festa que eles estavam comemorando, e muito provavelmente era por isso que havia aquela cerimônia das luzes. Eles haviam sido guiados por 40 anos à noite por uma coluna de fogo. E é esse o quadro, o cenário que Jesus está pintando. Eu sou a luz do mundo, você precisa me seguir. Para você estar na luz, você precisa me seguir. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não basta você vir à igreja,
já é um bom passo, mas não basta. Não basta você ser uma pessoa religiosa, não basta você simpatizar com Jesus, você precisa segui-lo, você precisa assumir um compromisso com Ele, entrar numa aliança com Jesus. É uma vida de obediência, é uma vida de compromisso. Você vê que é um tema que João, o apóstolo, ele gostava, porque lá em 1 João, ele fala sobre luz e trevas. Deus é luz e não há nele trevas. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, o que nós somos? Mentirosos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu pergunto para você nessa manhã, onde você está neste exato momento? Você está andando na luz que é Cristo? Ou você está vivendo em trevas? Eu não estou perguntando há quanto tempo você se denomina um cristão. Eu estou perguntando na sua vida diária, o seu coração também neste exato momento. Você está na luz? Ou você está em trevas? Você está vivendo para agradar a si mesmo? Ou você está vivendo para agradar a Cristo? Deus, Ele requer exclusividade. Existem concorrentes, existem coisas que querem tomar o lugar de Deus no seu coração. Mas se Deus é luz e não há nele trevas, Ele não quer que haja nenhum cantinho escuro no seu coração. Sabe, aquele cantinho que você reserva para alimentar um pecado predileto. Deus, Ele quer brilhar no seu ser por completo. Não sei se vocês lembram daquela música de criança. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, toque, toque. Os venezuelanos conhecem essa? Alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Jesus quer a sua vida por completo. Ele quer brilhar em todo o seu ser. Eu sou a luz do mundo. Os judeus, eles entendiam isso. Eles cantavam o Salmo 27, por exemplo. Nós lemos no grupo familiar na quarta-feira. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isaías, a promessa foi mencionada hoje aqui, luz para iluminar as nações. Quando fala do Messias, do servo do Senhor, que viria para salvar o seu povo, a Bíblia fala sobre luz, em Isaías capítulo 9. Eles sabiam muito bem que Jesus ele estava se intitulando, se dizendo, não apenas Deus, mas o Deus prometido, que havia de se encarnar para salvar a humanidade. E eles se opõem, eles o acusam, eles falam, não, o seu testemunho não é verdadeiro, está errado isso aí, não é válido o seu testemunho, porque você está testificando de si mesmo. Começa então o embate argumentativo. É muito interessante isso. Se você quer aprender a argumentar, veja como Jesus conversa com os judeus. Tudo por causa dessa declaração do versículo 12. Até o versículo 59, tudo é desdobramento do que Jesus diz no versículo 12. E se você quer saber se você está na luz ou nas trevas, você precisa acompanhar esse raciocínio. É isso que Jesus nos mostra aqui nesse diálogo. Os versículos 13 a 20, nós vamos obviamente resumir, não fiquem preocupados. Você fala, puxa, ele já gastou tanto tempo no versículo 12, e agora? Se cada versículo demorar tanto assim, a gente não vai sair daqui hoje, né?
Não, nós vamos resumir as verdades principais que nós conseguimos extrair dessa passagem. Jesus ele começa a dizer e a mostrar que o testemunho dele sobre si é verdadeiro. Ele diz para os judeus: eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Vocês não sabem. Vocês, na verdade, não sabem nem onde eu nasci aqui na terra. Se você olhar para o capítulo 7, você vai ver que eles diziam que Jesus tinha nascido na Galileia, em Nazaré. Eles podiam consultar os registros no templo e eles veriam que Jesus não tinha nascido na Galileia, mas na Judéia, em Belém. Então Jesus ele já dá descrédito ao que eles estão falando, porque eles sequer querem realmente saber quem ele é e de onde ele está vindo. Mas Jesus tinha consciência: o Pai me enviou, eu vou para a cruz, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para o Pai. O julgamento de vocês é terreno. Vocês julgam superficialmente, vocês julgam de acordo com a carne, vocês não conhecem as coisas do céu. Eu conheço, eu enxergo as coisas como meu Pai enxerga. Quando eles falam que o testemunho de Jesus não é verdadeiro, Jesus ele chama isso e ele fala da lei, porque era exatamente isso que eles estavam falando. Porque a lei dizia que sobre um determinado fato, para você comprovar aquilo, você precisava de pelo menos 2 testemunhas. Jesus está dizendo assim: olha, a lei ela foi feita para pecadores. São vocês que são mentirosos. Quando o tribunal ele quer saber o que aconteceu, ele precisa de testemunhas por causa disso. Mas a lei não se aplica a Deus. O meu testemunho, ele basta. Porque o que eu falo é verdadeiro. Mas tá bom, vocês querem 2 testemunhas? Então eu dou para vocês. Eu sou uma testemunha e o meu Pai é a outra testemunha. Estão aí as 2 testemunhas. O meu Pai, ele testifica de mim. E aí eles começam a ironizar Jesus. Porque você sabe que aquele que era considerado o pai dela, Jesus, José, ele já estava morto há muito tempo. E eles perguntam: onde está o seu pai? Cadê seu pai? E Jesus fala: vocês não conhecem meu pai. Porque para conhecer o meu pai, vocês precisam me conhecer primeiramente. Isso é muito importante o que Jesus está dizendo aqui, porque se você quer conhecer o Pai, você precisa conhecer o Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você identifica muito facilmente uma seita quando eles tiram Jesus de lado. Quando eles tiram Jesus como a única porta, o único mediador entre Deus, o Pai e os homens. Vocês precisam me conhecer como vocês não me conhecem, vocês não conhecem o Pai. Ele ressalta no versículo 20 que Jesus disse essas coisas no templo, e é aqui que a gente começa a entender esse cenário, que era justamente ali que eles estavam celebrando e acendendo as luzes, e era ali que ele estava dizendo: eu sou a luz. Mas ele não foi preso porque ainda não havia chegado a sua hora. Os versículos 21 a 30, você vê, estamos avançando. Jesus ele começa a revelar mais sobre si mesmo. Ele começa a dizer sobre a necessidade de que você creia nele. Ele vai partir, ele vai ser crucificado, vai ser glorificado. E ele diz: vai chegar uma hora em que vocês vão me buscar, mas não vão me encontrar. E por isso vocês vão morrer nos seus pecados. Eles começam com as teses absurdas de que Jesus estava falando de suicídio, né? Porque eles não poderiam achá-lo. Jesus ele não dá bola, ele continua. Ele diz que a diferença entre ele, Jesus, e os judeus é que eles eram de baixo, assim como todos nós somos, do mundo. Eram pecadores e ele era do alto. Ele vem de cima, ele vem do Pai. Se eles rejeitam Jesus, eles estão rejeitando a única fonte de salvação. Se você não crê no Filho, você morre nos seus pecados. O que significa morrer? Significa ser banido eternamente da presença de Deus, para um lugar de trevas e ranger de dentes. E olha o que Jesus diz então: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Aqui não existe nenhum complemento. Eu sou Tana. Se vocês não crerem que eu sou, eu sou.
vocês vão morrer nos seus pecados. Qual a pergunta absurda que eles fazem? Quem é você? Quem é você? Mas como assim? Eu já estou falando há tanto tempo para vocês. É aquilo que eu já estou falando há vários dias, meses para vocês. Quem eu sou. Mas eles não entenderam quando Jesus disse que ele glorificava o Pai, que ele estava fazendo apenas a vontade do Pai. Eles não entenderam que aquele que o havia enviado, que é essa expressão que João usa, era o Pai. Jesus diz no versículo 29: quando vocês me levantarem, ou seja, quando eu for crucificado, vocês vão saber que eu sou. E eu vou estar fazendo nada mais nada menos do que cumprir a missão do meu Pai. Nessa hora é muito interessante. João relata que muitas pessoas creram em Jesus. Muitas pessoas creram em Jesus. Você já creu em Jesus? Eu queria chamar a sua atenção, porque Jesus ele agora começa a se dirigir a essas pessoas que haviam crido nele. A partir do versículo 31. Esse trecho ele nos ensina demais, porque muitas vezes é essa dúvida que nós temos. Como você sabe se uma pessoa realmente é de Deus ou não? Como você sabe se uma pessoa realmente é salva? Existem situações em que isso é muito claro. A pessoa, através dos frutos dela, ela mostra que ela não é de Deus. Ou a pessoa, através dos frutos dela, de uma forma bem evidente, ela mostra que ela é filho de Deus. Mas existem situações em que o joio cresce junto com o trigo. Não é isso que Jesus fala na parábola? O joio e o trigo vão crescendo juntos. Você não consegue direito identificar quem é quem. É uma pessoa que fica na igreja, ela vive na igreja, ela está ali no meio do povo de Deus. Mas você fica na dúvida, será que ela realmente creu? Será que ela realmente foi transformada? Ou ela nunca se converteu? Essas pessoas que há dúvida, haverá um tempo em que essas dúvidas serão dissipadas. Na colheita, no julgamento, quando o joio e o trigo serão arrancados e eles serão separados, o joio será condenado. Mas ainda assim existem elementos concretos para você identificar se uma pessoa é ou não de Deus de fato. E Jesus esclarece isso. Se vocês, versículo 31, permanecerem em mim, para quem ele está dizendo isso? Para os que haviam crido nele. Se vocês permanecerem em mim, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Você é salvo? Qual é o sinal? Não é falar em línguas, não são dons, milagres. Não é isso que prova se você é salvo. O que prova que você é salvo é se você permanece em Cristo. Permanecer é ter esse compromisso, uma aliança, é perseverar na palavra, é ser obediente, é viver mesmo quando vem a aflição. Você permanece na palavra. Mesmo quando vem as tempestades da vida, mesmo quando vem o fogo da aprovação, mesmo quando o mundo vem com as suas atrações, oferecer os seus deuses, você permanece firme. Custa tudo você entregar a sua vida, negar a si mesmo e seguir após Cristo. Porque você entende que não existe nada mais precioso, não existe nada melhor do que estar com Cristo, do que viver na luz. Ele é a verdade, ele diz. A palavra dele é a verdade. Sabe o que Jesus começa a dizer? Aí começa a incomodar. Começa a incomodar aqueles que haviam crido nele. Ele diz: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aí eles olham estranho, olham torto e falam: mas como assim? A gente nunca foi escravo. Como assim? A gente vai ser livre. Nós somos livres.
Você sabe muito bem que eles não estavam falando aqui da escravidão física de um povo contra um povo, porque isso eles tinham sido várias vezes ao longo da história. Eles tinham sido no Egito aqui, eles estavam sob dominação romana, embora tivessem bastante liberdade, mas ainda estavam sendo subjugados. Eles sabiam muito bem que Jesus estava falando da escravidão espiritual, de que eles não eram livres espiritualmente falando. Eles dizem: nós somos descendência de Abraão. Como assim sereis livres? Nós somos um povo escolhido de Deus. E Jesus ele diz: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A vida que uma pessoa leva no pecado, ela demonstra que ela é escrava do pecado. E quanto mais a pessoa peca, mais ela se afunda na escravidão ao pecado. O que te domina? Em função do que você vive a sua vida, o que você, se tirasse, você fala: não, esse aqui não pode tocar na minha vida. Talvez seja isso que esteja escravizando você. Essa coisa, essa pessoa, esse falso Deus está tomando o lugar do Deus verdadeiro. A maior prisão é a rebelião contra Deus. Quando você coloca o seu coração no conforto, no sexo, quando você coloca o seu coração no poder, na fama, na aprovação das pessoas, que as pessoas gostam de você. O filho verdadeiro sou eu, Jesus está dizendo. Vocês são escravos, vocês não têm garantia permanente, vocês precisam que o filho liberte vocês. Essa é a verdadeira liberdade. Você fala: não, mas eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, tente não fazer aquilo que você quer. Aí você vai ver como você é escravo da sua própria vontade. E essa é a escravidão mais terrível. Não adianta você falar que é a descendência de Abraão. O que seria isso hoje? Eu nasci num lar cristão. Eu me converti cedo. Eu estou na igreja faz tanto tempo. Jesus disse: essas coisas você não pode se apegar a elas. Não adianta você dizer que em tal data, em 1995, você dobrou os seus joelhos e creu em Cristo, se você ainda hoje é escravo do pecado, se você ainda hoje vive em trevas. A verdadeira liberdade é você passar a ter prazer em fazer aquilo que você deve fazer, aquilo que você foi criado para fazer. Jesus ele prova que eles não tinham nada a ver com Abraão na prática, porque eles estavam querendo matar a Jesus. Desde quando Abraão faria uma coisa dessas? Neles não havia lugar para a palavra de Cristo. Não basta você ser filho de cristão. Não basta você se autodenominar cristão. Não basta você estar aqui dentro da igreja se a sua alma não foi verdadeiramente transformada. Isso vale para você que se é uma criança. Isso vale para você se você tem 10 anos. Isso vale para você se você tem 60 anos. Não adianta as pessoas à sua volta serem cristãs. Você precisa ser transformado. Jesus, ele diz: olha, vocês estão seguindo o pai de vocês, eu sigo o meu pai. E eles começam a dizer: não, mas Deus é o nosso pai. Nosso pai é Abraão. Jesus diz: então vocês deveriam me amar, porque eu vim do pai. Uma das provas de que você realmente é salvo é se você ama a Jesus. E Jesus ele torna ainda mais claro, parece que eles não queriam entender. Jesus ele aponta para eles e fala: o pai de vocês é o diabo. Ele é o pai de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, o pai de vocês é o diabo. E é a vontade dele que vocês querem satisfazer. Vocês querem satisfazer os desejos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Foi através da tentação que entrou a morte no mundo. E vocês agora querem me matar.
Vocês são como o pai de vocês. E vocês são mentirosos, vocês são hipócritas. Assim como o diabo também é o caluniador. É o pai de vocês. Vocês são como ele. Tal pai, tal filho. Os filhos são reflexo dos pais. A gente vê o Benjamin, o tanto de coisa que ele imita. É lógico que você chega uma fase em que a criança e o adolescente, o jovem, ele vai fazer as próprias escolhas. Mas em grande medida, os filhos, eles refletem os pais. A quem vocês parecem mais? A Deus ou ao diabo? Será que você está se enganando? Será que você acha que é de Deus, mas você está caminhando diariamente naquele caminho largo que leva à perdição? A verdadeira filiação implica a correta imitação. Os verdadeiros filhos de Deus amam a Jesus. Os filhos de Deus ouvem as palavras de Deus. Se você sai daqui domingo após domingo ouvindo a palavra de Deus, mas continua fazendo as mesmas coisas, se você não muda em nada, vamos olhar a sua vida num gráfico. Tá? Alguns meses. Vamos colocar os meses desse ano que está terminando. Crescimento espiritual. Como está o seu gráfico? Crescendo? Estagnado? Ou é possível ver alguma crescente? Será que é preciso pegar vários anos para conseguir identificar crescendo só um pouquinho? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. É lógico que eles ficam ainda mais incomodados. Acabou de chamar eles de filhos do diabo. E Jesus, ele não tinha meias palavras. Eles começaram a xingar Jesus. É samaritano, eles odiavam os samaritanos. É endemoniado. Olha só, eles estão chamando o Filho de Deus, Deus encarnado, de endemoniado, de ele tem demônio. E Jesus, lógico, nega tudo aquilo. Ele ignora, ele fala: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. São fortes as declarações que Jesus faz. Nunca verá a morte. Se você guarda a palavra de Jesus, você nunca vai ver a morte. Ele está dizendo: eu sou aquele que pode dar vida eterna para vocês. E para eles isso é um absurdo. Eles falam para Jesus: olha, o nosso pai Abraão, o grande Abraão, morreu. Os profetas morreram. O senhor está se fazendo passar por quem? E Jesus diz: Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Abraão tinha recebido a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ele se alegrou em ver esse dia chegar. E eles olham para Jesus e falam: mas o senhor não tem nem 50 anos ainda. Você viu Abraão? E ele novamente dá uma declaração profunda. Ele diz: em verdade eu lhe digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus transcende o tempo, ele é eterno, ele é Deus. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Ele é a luz do mundo. Ou eles estavam diante de um louco, ou eles estavam diante de Deus. Não existe essa historinha. Jesus foi realmente uma pessoa muito boa, foi um grande líder, o maior psicólogo que já existiu. Não, ou Jesus é Deus, ou ele era um louco. E nós sabemos que ele provou ser Deus. Quem é Jesus para você? Será que Jesus verdadeiramente é a luz da sua vida? Ele é o grande eu sou no seu coração. Não existe meio termo. Ele é a luz do mundo. Se você não está nele, se você não vive para ele, você está em trevas. E essa vida é muito triste. Você sabe disso. Você sabe o que você passa lá dentro. A tristeza de andar em trevas. E o seu destino não é muito bonito. Jesus diz: você vai morrer dos seus pecados. Esta vida na tristeza e a próxima vida na condenação eterna.
É isso que aguarda aqueles que estão em trevas. Mas não precisa ser assim. Hoje mesmo, essa mesma declaração, esse mesmo convite, Jesus está estendendo a você. Quer você esteja na igreja há 1 mês ou há 20 anos. Se você está em trevas, você precisa da luz. Venha hoje mesmo para a luz. Não deixe passar mais um momento. Daí de onde você está, você pode falar: Senhor, eu não aguento mais ficar nas trevas. Eu não aguento mais essa vida em que eu só vivo para mim mesmo, a vida egoísta. Eu quero andar na luz do Senhor. Você pode receber agora mesmo a vida. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. E não existe maior alegria do que andar na luz de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em quantas trevas nós andávamos, na tristeza, na perdição, e ainda hoje, como nós somos atraídos pela escuridão, para vivermos uma vida obscura, para escondermos coisas, para não andarmos na luz do Senhor, como o pecado nos trai, como mina. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não observemos a luz de longe e continuemos em trevas. Queremos a luz do Senhor. Incomoda cada um aqui nesta manhã. Independente, a pessoa nunca teve contato com a igreja, se já teve há muitos anos, que haja compreensão, através do Teu Santo Espírito, de que é necessário verdadeiramente andar na luz, permanecer em Cristo, de que é isso de fato que nos assegura que somos filhos de Deus, não porque conquistamos algo por nossas obras, mas porque aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus, aquele que verdadeiramente foi transformado pela Tua graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, permanece, persevera, e a boa obra que o Senhor começou, o Senhor promete aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Ajude, Senhor, que nesta manhã ninguém fique no engano, que todos aqui venham para a luz, creiam em Cristo, e depositem verdadeiramente a sua confiança no Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.